no sábado, depois de fazer dezenas de ligações para ele e para o senhor Clenilson Belo, que as do senhor Clenilson todas foram para a Caixa Postal, chamava até para a Caixa Postal. O secretário me atendeu para a gente tratar do caso de uma senhora que está desde o dia 2 de março, indo e vindo, com problemas de saúde e com a solicitação de ultrassom de abdômen urgente. E ele disse que resolveria na segunda-feira, foi ontem, mas não me retornou. Espero que a senhora e a família estejam bem. Então, nobre vereador, em momento algum, eu desrespeitei Vossa Excelência. Em momento algum, este vereador de primeiro mandato, e talvez único, conforme Vossa Excelência já me disse, vai desrespeitá-lo. Do alto dos seus 4 mandatos, o senhor disse, que nem Napoleão disse para a sua tropa, do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. Obrigado, senhores. Em discussão, requerimento 98/2015, vereador Zé Antônio. Tranquilo. O presidente está do meu lado agora acabou o problema. Senhor presidente, senhores vereadores, plenário presente, telespectador da TV Câmara, boa tarde já. Senhor presidente, eu queria fazer uma saudação ao Bruno dos Anjos, que ganhou o prêmio, 4º prêmio Fita, como diretor revelação e trilha sonora, na peça de Bernarda Alba. Ele foi premiado ontem, no Rio de Janeiro, e o Bruno é uma pessoa... Bruno dos Anjos. Não é o Mário dos Anjos. Não é o Mário dos Anjos. É o Bruno. 2 prêmios, diretor revelação e trilha sonora. E aí, um abraço aqui ao Bruno, ao João Carlos Rabelo, que é curador da fita e que faz um brilhante trabalho com a fita já há 11 anos. Senhor presidente, vereador Carlinhos Santo Antônio, que agora é o presidente da Comissão de Saúde. As pessoas que cuidam dos animais, eles não querem nenhuma outra coisa senão o abrigo dos animais, um abrigo municipal, onde vai abrigar cachorro, cães e gatos. Cachorros que são, em sua maioria, animais de grande porte, como cavalo, bois, que ficam pela rodovia Rio Santos, que não tem onde ser colocado. Eu acompanhei, tem uma semana mais ou menos, na Santa Rita, um cavalo com um corte no focinho, porque um desmiolado lá cortou o focinho do cavalo com facão, e o cavalo agonizava, sofria e não tinha onde colocar. Vai colocar onde esse cavalo? Então, vereador Carlinhos Santo Antônio, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Saúde, o que os cuidadores, guardadores de animais, protetores querem é um local para guardar os animais, para abrigar os animais, nenhuma outra coisa. E isso se faz com dinheiro. É a construção do abrigo. Foi a emenda que eu apresentei ao orçamento, que Vossa Excelência, inclusive, votou contra, para a construção do abrigo municipal. Não tem outra. Enquanto não for construído o abrigo municipal para a abrigagem de gatos, cachorros e animais de grande porte, que são poucos, mas que ficam soltos pelas ruas, não vai ter outra alternativa. A prefeita Conceição Raba se comprometeu o ano passado, até o final do ano, numa reunião, inclusive, que a vereadora ali estava. O vereador Jairo estava, não me lembro dos demais, Cássia estava, os guardadores de animais estavam, as entidades estavam, e não foi cumprido. O que se quer é só isso, colocar dinheiro no orçamento que nós temos para fazer essa questão. Construção do abrigo municipal. Sem isso não há alternativa, não vai fazer.
Quando eu apresentei aqui no final do ano passado a emenda do orçamento para a construção do abrigo, que a base do governo votou contra, tinha esse objetivo, de atender a essas pessoas. Eu vou ler aqui que eu recebi deles. Em 27/6/2014, o Conselho Municipal de Saúde aprovou a licitação do projeto do Castramóvel, que é esse que estamos discutindo aqui. Foi prometido que até dezembro do ano passado, de 2014, estaria tudo pronto e começaria em janeiro. Até hoje não tem o projeto pronto. A Prefeitura está descumprindo a Lei Estadual 4.801 de 2006, no seu artigo 22, que diz que é dever do poder público o controle populacional de animais, através de programas de esterilização permanente. E para todos. Esta questão foi colocada. E, infelizmente, vereador Carlinhos, que é presidente da Comissão de Saúde, basta Vossa Excelência pedir à prefeita que destine a verba e construa o abrigo municipal, que já tem o terreno ali na Capitera. O terreno já está destinado para a construção do abrigo municipal. Está lá o terreno, é só construir. Agora, eu vou pedir, veja bem, eu estou aqui pedindo para construir um canil, um abrigo municipal para cães, gatos e animais de grande porte. Se não consegue inaugurar a escola do balneário, se não consegue inaugurar a escola da Sapinhatuba 3, aí é pedir demais. Mas eu tenho que pedir porque é o meu dever. Estou aqui para lembrar sempre. Estou aqui para lembrar sempre e vou continuar lembrando. O que se precisa é a construção do abrigo municipal. E esse projeto do Castramóvel foi licitado e é preciso que a gente agora apresente um requerimento, sabendo quanto foi pago por esse projeto, se a empresa recebeu, se recebeu quanto recebeu, se cumpriu com o recebido, porque, aliás, tá mania na prefeitura agora, é de contratar, pagar e as pessoas não fazerem, ou contratar com dispensa de licitação. Semana que vem eu vou estar falando aqui de uma verba alta, de mais ou menos 584 mil, que contrataram com dispensa de licitação. E eu vou entrar com requerimento para pedir informações, quem foi que assinou, e quem é que está pagando 584 mil para uma empresa, para um prestador de serviço. Vou tirar a empresa, mas não, eu ia fazer para hoje o requerimento, mas não deu tempo, vou fazer para terça-feira que vem, cobrando explicações sobre essa dispensa de licitação para gastar 584 mil reais do município. Então, terça-feira que vem, nós vamos estar discutindo essa questão aqui. Essa questão do Castramóvel, vereador Jairo, é isso que nós temos que fazer. Embora a gente tenha 6 vereadores e a base tem 7 votos, nós temos que apresentar sempre, mesmo que seja derrotado aqui. Mas as pessoas têm que saber quem é que está se comportando e de que forma. Se está fiscalizando, se está cumprindo o seu papel de vereador. A gente tem que estar aqui fazendo essa questão. Queria apenas mencionar isso e dizer que o que a gente quer é só que se faça. São coisas pequenas, são coisas bobas. A construção de um abrigo custa, o projeto do Mauro, que é um veterinário que apresentou um projeto para a prefeitura, custa 300 mil reais para construir. 300 mil reais a construção do abrigo. E a prefeitura não faz. E não faz por uma razão muito simples. Não faz por opção. Aliás, não faz por opção, não faz por incompetência, por incapacidade administrativa, por falta de gestão. Não faz porque não conseguem fazer absolutamente nada. Eles não conseguem cortar o capim das praças. Em toda praça que você vai, o capim está batendo no joelho. É carrapicho, é tudo. Se você não consegue cortar o capim das praças, e aí eu sou obrigado a concordar com o vereador Claudinho, o Camuri mesmo está muito ruim, vereador. Quando Vossa Excelência vem aqui e faz crítica ao governo, Vossa Excelência está certo, porque aquilo lá está um caos. Tem que cuidar do esporte, tem que cuidar da questão da violência no Camorim. De vez em quando a gente escuta que alguém foi assassinado no Camorim. Ontem mesmo aconteceu esse problema no Camorim, bem levantado aqui pelo vereador Claudinho. Não é porque Vossa Excelência é da base que não tem que cobrar, tem que vir aqui e tem que dizer, a prefeita não está fazendo.
E aí a gente não é mais nem a oposição que está fazendo, não, é a própria base do governo que está cobrando, que está dizendo que eles não fazem, que eles não cumprem o papel, que não faz um polo esportivo no Camorim para desenvolver as pessoas. Professor de educação física é o que não falta nesse município. Talvez na rede tenha com suficiência para fazer. Então esses projetos tem que fazer sim, e infelizmente não se faz e não sai a questão do castramóvel por incapacidade da prefeitura. Em discussão, requerimento 098/2015. Vereador Timóteo Cavalcante. Bom, Jairo, pode contar com o meu voto, isso é muito importante no nosso município. Mas acabou de me chegar aqui uma denúncia aqui sobre a Fusar, tá? Da compra de 300 televisões, está aqui na minha mão agora, o seu Anderson R. Gutmann, ele denunciou na Polícia Federal, protocolou, está aqui, está obscuro, né? Eu estou falando aqui, não estou fugindo da pauta, porque é da Comissão de Saúde, vou passar para o seu vereador, né? Carlinhos Santo Antônio, que é o presidente, para investigar a compra de 300 televisões a R$ 1.634. Fato esse que na Recado Elétrico, na Casa Bahia, seria metade do preço. E aí, pasmem, o local da compra, né, é o Bazar São Domingos, fica em Nova Iguaçu, é a Vila Olímpica, não é a loja. Ou seja, não estou aqui acusando, aparentemente é uma loja laranja. Isso é muito grave e essa casa tem que investigar, que são aproximadamente 490.200 que nós estamos perdendo aí. Aí não tem dinheiro para pagar mesmo o professor, não vai ter dinheiro para nada nesse município. Então, essa denúncia chegou na minha mão aqui, tá? A pessoa que fez a denúncia está no plenário, e eu gostaria de entregar à Comissão de Saúde, porque é da Fusar, e até mesmo de Finanças, e montar uma força-tarefa aqui para verificar se isso é verdade. Porque a função nossa do vereador é estar investigando isso aqui. Isso é muito grave. Pois não, Zé Antônio? Só para contribuir, vereador, eu li o edital, é uma ata de registro de preço, licitou na modalidade ata de registro de preço, para comprar até 300 televisões. E aí eu vou concordar com a dúvida de Vossa Excelência. Não sabemos se compraram ou se não compraram. Onde é que está a gravidade disso aí? Porque na ata de registro de preço você pode comprar a totalidade do equipamento ou pode não comprar nada, inclusive, ou pode comprar parte dele. Mas nós temos que saber se já compraram por esse preço. Onde está o grave erro e o problema mais grave dessa questão? Uma TV em qualquer loja, não precisa ser os grandes magazines, precisa ser o Ricardo Eletro, que combate tudo, que bota preço barato, não sei o que, ele não fala na TV, não precisa ser o Ricardo Eletro. Vai em qualquer loja, custa R$ 932, mais ou menos R$ 930 cada TV. Esta ata de registro de preço, a prefeitura aceitou um preço de R$ 1.600 por TV, R$ 700 a mais. Então, o roubo, a desonestidade, está exatamente no valor de ter aceitado registrar uma ata, fazer um registro de preço de ata, com um aparelho de TV a R$ 1.600, quando, na verdade, em qualquer casa, sabe-se que compra por R$ 930. Isso é que eu não consigo entender. Então, o grave problema, a questão, o caroço embaixo do angu, é exatamente isso, porque eles podem agora, depois da denúncia do rapaz que está aqui no plenário, levando a Polícia Federal, se eles não compraram nenhum, eles não vão comprar. O problema, Zé, é que não existe a loja. Não, acabando de falar aqui. Eu vou chegar nessa parte. O bazar que eles falam que eles compraram é a Vila Olímpica. O endereço da loja é laranja. Então, já foi denunciada a Polícia Federal. Não estou questionando o preço, não, que sempre subfatura mesmo. Deixa eu só concluir, mas quem sabe a Vila Olímpica não está vendendo TV para as Olimpíadas do ano que vem? De repente. Então, vereador, gente, vamos à pauta. Eu vou passar aqui. Que Vossa Excelência fez, vamos tomar as medidas cabíveis e necessárias. Eu vou passar para o presidente da Comissão de Saúde e até a Finanças também, para verificar, que é uma denúncia gravíssima e já está protocolado na Polícia Federal, tá? E falar aí, ô Jairo, a tua ideia é muito boa, espero que as pessoas aprovem, porque
Pelo amor de Deus, né? Vamos tentar cuidar um pouco dos animais que estão aí soltos aí. Obrigado. Em discussão, o requerimento 98/2015. Em discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, requerimento número 013/2015, de autoria do vereador Jairo, solicitando à prefeita municipal que interceda junto à Fundação de Saúde os valores do aluguel de ambulâncias, se o aluguel está em dia, como estão distribuídas essas ambulâncias no município e se elas estão devidamente equipadas para o atendimento. Em discussão, o requerimento 13/2015. Já lido no expediente. Em discussão, vereador Jairo Magno. Senhor presidente, senhora vereadora Lia, vereadora doutora Cássia, vereadores, plenário, servidores da casa, aos senhores que estão no comércio, nas suas residências, mais uma vez, meu muito obrigado. Senhor presidente, eu fiz a solicitação a respeito das ambulâncias, porque dificilmente nós estamos conseguindo chegar aqui e falar em explicação pessoal. E como eu não vou fugir da pauta, eu vou falar de ambulância, eu quero olhar para você, morador de Monsuaba, das mentiras, da covardia, da insanidade daqueles que estão mentindo para os senhores, quando dizem que a nossa ambulância, que foi retirada daí em janeiro, e retornou depois de uma discussão minha com o secretário, discussão na boa fala, não foi discussão briga, foi uma discussão de conversas. O secretário Rodrigo, estive com ele na quarta-feira, 11 horas da manhã, eu esqueço o dia, foi 20 e pouco de janeiro, ele falou, vereador, a ambulância estará de retorno hoje à tarde ainda, foi uma quarta-feira e realmente ele cumpriu com a palavra. Às 16 horas e 32 minutos a ambulância chegou lá no posto de saúde. Só que esquecem de dizer a verdade para os senhores moradores da nossa comunidade em Monsuaba. Esquecem de dizer que a ambulância hoje está alocada ali onde era o antigo posto de saúde da Petrobras, porque o COFEM, doutora Cássia, o Conselho Federal de Enfermagem, através de uma portaria do Ministério da Saúde, determina que todo plantonista 24 horas acima tem que ter local de repouso. Local adequado. No posto de saúde da Monsuaba, não tem. E não só foi lá, não. Foi lá no Bracuí e também no Cantagalo, que o COFEM agiu. No posto de saúde da Monsuaba, doutora Cássia, a senhora que é médica e pode falar com propriedade, e até solicito que me corrija e faça parte, se eu estiver errado. Quando uma pessoa procura uma unidade de saúde, a pessoa está com algum problema de ordem física, infecciosa, orgânica, de pele, e a doutora Cássia é especialista na área, é dermatologista e clínica geral, e eles adentram o consultório para estar sendo atendido pelos médicos. Ana Maria, você que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o motorista, e principalmente, porque o motorista ainda reveza 12 horas, a não ser aqueles que dobram, mas principalmente os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem que fazem plantão 24, 48 horas, lá na Monsuaba estavam dormindo dentro do consultório médico ou, o que é pior, na capela mortuária ou morgue da comunidade. Porque eles têm que descansar e eles só saem
a partir do momento da liberação de 192, que é outra portaria do Ministério da Saúde que regulou o SAMU. A ambulância pode estar na porta, mas se o SAMU 192 não liberar, a ambulância não sai dali. Então, devido a todos esses problemas, de não ter, inclusive, local adequado para descanso do motorista e dos auxiliares e técnicos de enfermagem, houve, doutora, a partir do momento que se mudou o ESF, vereador Carlinhos Santo Antônio, que é o presidente da Comissão de Saúde, está lá agora no início da Petrobras, o ESF da Petrobras. Então, como o posto ficou vazio da Petrobras, e lá tem banheiro, é uma sala enorme, dividiram, colocaram frigobar, o pessoal da ambulância foi deslocado para ali, para ter um repouso. Porque na Monsuaba não abriga, doutora Cássia. Inclusive, na época, que os vereadores sabem muito bem disso, e eu não estou mentindo, que houve uma solicitação do Executivo Municipal para que nenhum vereador fizesse emenda por causa das dificuldades que o governo vinha enfrentando devido às dívidas anteriores alegadas, eles destinariam 250 mil reais para cada parlamentar para obras, não para o parlamentar o dinheiro, mas para indicar obra aqui, obra ali. E eu estou vendo alguns moradores aqui da minha comunidade, quero saudar em especial o Tião Vargas, que é irmão do meu amigo Pereirinha, a qual eu servi como assessor, o ex-vereador. Eu, na época desses 250 mil que a prefeitura disse que ia liberar em obras, 40 mil, doutora, eu indiquei para construir o quarto de repouso do motorista e do auxiliar ao técnico da ambulância da Monsuaba, que fosse construído lá. Isso foi em 2013. Não fizeram nada. E hoje, mentem para a população. Eu servi aquele posto de saúde 8 anos e 3 meses. Nunca destratei ninguém. Nunca desrespeitei ninguém. Sempre atendi com carinho e com respeito. Ia nos médicos, aquelas pessoas que às vezes não tinham marcado consulta, chegavam com a solicitação de emergência, de algum medicamento, ou com febre, ou com dor, ou com algum problema, e pedia, doutor, dá para o senhor atender essa pessoa? Porque eu não podia obrigar, ele já tinha sido preenchido, os atendimentos, eles sempre atenderam. Hoje, por eu estar vereador, por estar político, aqueles, inclusive, que estavam ao meu lado lá no posto, servindo comigo, a qual eu dei todo o respaldo e toda a garantia, por se sentirem desprestigiados, o que não é verdade, mentem para você, povo de Monsuaba, falam mentiras, dizem que a ambulância saiu por minha causa, que eu pedi para retirar num acordo que eu fiz na FUSAR. É mentira! Quem fala isso para vocês são mentirosos, que não conhecem a lei, que não sabem nem o que quer dizer COFEM, que não sabem as portarias do Ministério da Saúde, e que não sabem que esse vereador destinou mais de 40 mil reais para que se fosse feito um repouso na Monsuaba. Inclusive, doutora Cássia, o ex-coordenador do SAMU, o senhor Rodrigo, a qual a senhora deu moção de aplauso, e quero deixar isso gravado aqui, bem claro, entrou em contato comigo na época e falou, vereador Jairo, está resolvido o problema do repouso do pessoal da Monsuaba. O SAMU, através da Fundação de Saúde, vai colocar um container lá. Se eu estiver mentindo, Rodrigo, você me processe. Eu não admito que aqueles que não servem à causa do povo, que estão apenas com inveja, com raiva, com ódio no coração, mintam escabrosamente para a população, queiram denigrir a imagem de quem construiu com dificuldade, com luta e com honra. Nunca me aproveitei de ninguém, fiz uma campanha limpa, não falei mal de nenhum candidato, não menti para você, eleitor, prometi que trabalharia muito, mas não prometi obras, porque vereador não faz obra. Vereador cobra, fiscaliza, executa, é o executivo, não sou eu. E não é nenhum dos outros membros desse parlamento. Agora, está com algum problema de ordem pessoal comigo? Desconta em mim. Não desconta no povo, não. E não minta para o povo, não. Covardes,
Covardes! Vocês mentem para a população da Monsuaba querendo denigrir a minha imagem. Vocês mentem para o povo querendo botar a culpa nesse vereador que não tem nenhuma. Fiz o que eu pude por vocês, com a maior dificuldade e com o maior respeito. E tenha certeza, continuarei fazendo dentro daquilo que a lei me permite. Dentro daquilo que eu possa fazer. Peço desculpas aos nobres vereadores, ao plenário, e a você, morador da minha comunidade, morador da Monsuaba, que os mentirosos de sempre disseram, inclusive, que eu mudei. Eu sempre fui de casa. Vocês acostumaram a ver o Jair no posto de saúde, porque eu moro na Monsuaba e ia para o posto trabalhar. Mas hoje eu trabalho no centro, tenho que peregrinar por secretarias, tenho que peregrinar em vários lugares, pedindo aqui, pedindo ali. Tenho que participar de reuniões, tenho que estar aqui no plenário, tenho que viajar. E quando chega um fim de semana, eu estou na minha casa com as minhas duas mães. Uma de 70 e uma de 77, que foi lá me criar a Joaninha em 1900 e alguma coisa, eu tinha 7 anos, estou com 54. Estou terminando, senhor presidente. E a minha mãe, de 77 anos, dona Aparecida, que a nobre vereadora Lia conheceu, a qual ela admira muito a senhora, vereadora, e gosta muito, e a senhora sabe disso. Nas reuniões que tivemos na minha casa, à época que estávamos formando parceria para a presidência dessa casa. Nunca desrespeitei ninguém. Não vou desrespeitar você, morador da Monsuaba, mas toda história tem duas versões. E como eu não posso contar um por um, eu estou aqui no plenário, olhando para vocês, sendo sério como sempre fui. Não acredite nesses hipócritas que querem macular a honra de um homem que nunca ficou devendo nada a eles. Muito pelo contrário, é eles que me devem. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, requerimento 073/2015, de autoria do vereador José Antônio, solicitando à prefeita municipal que sejam apresentados esclarecimentos sobre seu afastamento em momento em que urgem inúmeros problemas de medida do poder público. Em discussão, o requerimento 073/2015, já lido no expediente pelo vereador Eduardo Godinho. Em discussão, vereador José Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, plenário presente, telespectador da TV Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, esse requerimento, solicitando informações à prefeita sobre o seu período de férias, até porque, se esse período ultrapassa 14 dias, tem que ser solicitado permissão à Câmara de Vereadores. O problema é que nós não sabemos quando a prefeita saiu de férias e quando retornou. A única coisa que nós sabemos pela imprensa, pelo pessoal de Facebook, mas aí a gente tem que levar em consideração que não foi apresentado nenhuma comprovação dessa questão, mas as notícias e a própria, acho que a Secretaria de Comunicação, a subsecretaria, soltou uma nota dizendo que a prefeita passava férias na sua casa de praia em Guarapari, no Espírito Santo. A própria assessoria de comunicação que deu essa informação. Mas de quando a quando? Nós não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que as pessoas têm procurado pela prefeita nas últimas 3 semanas e não têm achado. Se nas últimas 3 semanas não se encontra a prefeita na sede da prefeitura, do governo, é porque ela não está lá. A última assinatura que eu vi da prefeita em algum documento oficial foi anterior ao dia 10. Nós hoje estamos no dia 24. Não sabemos também se a prefeita retornou ou não. Agora, é preciso que a Câmara receba essa informação, porque a prefeita tem compromissos. O Parque Mambucaba, com surto de dengue. Hoje mesmo, o posto de saúde do Parque Mambucaba, vereador Fábio Macedo, tinha uma fila quilométrica, estava entupido. Gente aberta lá para fazer exame, com febre, porque
Se tem um surto de dengue no Parque Mambucaba... A parte aí. A parte do, claro. E o pior, a responsável é a Jussara, lá do posto de saúde. Eu estive lá fazendo uma matéria, ela nem veio para dar explicação. Aí, Carlinhos, pô, tá desrespeitando o vereador. Eu vou lá, não vou cobrar ela, que eu sei que ela não tem culpa, né? A culpa é de não ter o fumacê, a culpa é de não se fazer um trabalho como foi feito ano passado, foi feita uma força-tarefa aí nas casas, não está se fazendo isso. E até propôs, que a gente só é criticador, né? Que a gente fala, o vereador da oposição só critica. Até me propôs a colocar meu pessoal, minha assessoria, para ajudar a acabar aquele surto de dengue. E falar para aquela menina lá, Jussara, quando o vereador for lá, para pelo menos ela dar uma atenção. Eu não estou culpando ela não, para ela pelo menos explicar, dizer quantos casos tem. Obrigado. E a gente não tem uma informação exata, porque a FUSAR não passa. A última informação da FUSAR, que foi dita aqui na audiência pública de prestação de contas da saúde, é que tinha sido constatado, comprovado, até aquele final de semana, ou naquele final de semana, 100 casos de dengue, lá no Parque Mambucaba. Ele até argumentou, não, naquele final de semana, vereador, foram atendidas 400 pessoas, num único final de semana, e comprovadamente 100 casos de dengue. Ele até usou como exemplo, ele disse que havia sido constatado, confirmado, 5 casos no Abraão, o que já estava num número muito maior. E ele chamava a atenção que 5 casos no Abraão é tão grave quanto 100 no Parque Mambucaba, porque o Parque Mambucaba tem um número de habitantes muito maior do que o Abraão, 5, 6 mil habitantes no Abraão, embora no verão esse número triplique, quadruplique, e no Parque Mambucaba, algo em torno de mais ou menos 40 mil habitantes, ninguém também tem esse número com precisão. Uns falam 30, outros falam 40, outros falam 50, mas mais ou menos 40 mil habitantes. Isso, requerimento da prefeita. Eu estava ilustrando a questão do surto de dengue no Parque Mambucaba, porque a prefeita sai de férias e deixa o Parque Mambucaba com um surto de dengue nessa proporção. Abraão com surto de dengue. Os servidores públicos reclamando e discutindo a seu dissídio coletivo. E a prefeita de férias, na sua casa de praia em Guarapari, lá no Espírito Santo. Quantos dias? Ninguém encontra a prefeita no município. E aí, esse requerimento tem esse objetivo, que a prefeita informe, olha, saí de férias tal dia, retornei tal dia, ponto final. Não há problema nenhum. Ou nesses dias que vocês não me encontraram, eu estava em casa, ou não estava a fim de ir na prefeitura. Agora, a reclamação dos servidores e dos trabalhadores, das pessoas que vão procurar a prefeita, das instituições, é que não encontra. Se não encontra, eu presumo, nas últimas 3 semanas não tem se encontrado a prefeita no município. Também ela está com dificuldade para caminhar nas ruas, onde tem aglomeração de pessoas. Entendo isso dela. Ela tem usado o rapaz lá, o vice dela, para ir no lugar dela para ser vaiado. Foi lá no Parque Mambucaba, foi vaiado. Foi na Japuíba, foi vaiado. Foi todo lugar que ele vai. E aí a prefeita está cumprindo o papel político, já que ele não serve para absolutamente nada, serve para tomar vaia. Vai lá no meu lugar e toma vaia, pelo menos. Né? Essa é a questão. Pelo menos tem que ter uma utilidade. Como a prefeita não está andando no município em locais de aglomeração que as pessoas possam ver, esse requerimento tem esse objetivo, saber que dia, que a prefeita informa que dia que ela saiu de férias, objetivamente. Eu não vi ainda a publicação no boletim oficial, imagino que ela encaminha, que tem encaminhado, mas é difícil, as publicações demoram para sair, então que a prefeita encaminhe para cá para informar quando foi que ela saiu de férias, quando voltou, e que também dê uma satisfação para a sociedade. Olha, eu estava muito cansada, mesmo o Parque Mambucaba com surto de dengue, mesmo o Abraão com surto de dengue, mesmo os servidores públicos em assembleia e em discussões do dissídio coletivo, eu resolvi tirar férias e deixar o município aí entregue ao léu, deixado aí, já está mesmo abandonado,
não muda muita coisa ficar mais um tempo aí nesse abandono. Então é isso, senhor presidente. O objetivo do requerimento é que a prefeita explique e esclareça quanto tempo ela tirou de férias. Esse é o objetivo do requerimento. Em discussão, em votação, os senhores vereadores que aprovam o requerimento 073 permaneçam como estão. Rejeitado. Senhor presidente, gostaria de fazer uma sugestão aqui aos nobres. Houve empate porque o vereador Claudinho não está. Vossa Excelência tem que desempatar. O vereador Jorge Eduardo está no plenário, o vereador Claudinho não está. Então está empatada a votação 6-6, Vossa Excelência tem que desempatar. Presidente, só por questão de ordem. Vossa Excelência chamou a atenção dos nobres vereadores para que pudesse estar nos seus lugares. E o nobre vereador Jorge Eduardo estava em pé. Estava de pé. Então, só deixando. Gente, não vamos fazer disso uma discussão. Lógico, é só desempatar. Eu sou... Hein? O presidente desempata. Qual o problema? Eu voto contra o requerimento. Pronto, acabou. Tanto é, vereador, eu tenho um ofício da prefeita, quando ela saiu, mas é um ofício, só me avisou como presidente, que ela ia sair de licença para fazer tratamento do esposo, depois ela iria para isso. Ok? Prossigo. Eu quero comer. Mas eu estou no plenário. Em discussão, a moção de congratulações de número 06/2015 ao deputado federal Fernando Jordão, de autoria do vereador Zé Antônio. Em discussão, a moção de congratulação ao deputado federal Fernando Jordão. Em discussão, vereador Zé Antônio. Apenas para reafirmar, os motivos são os mesmos, dirigidos ao ex-deputado Aurélio Marques. Faço aqui, na mesma situação, ao deputado federal Fernando Jordão, que foi candidato a prefeito em 2012, sofreu as mesmas consequências, sofreu todos os processos que ele poderia sofrer e se livrou de todos. Inclusive, no STF, o último que tinha foi vencido por 7-0. Quero aproveitar, senhor presidente, a oportunidade para falar dos dois, porque tem um outro requerimento, tem um outro pedido e proposição minha, que é a mesma coisa, que fala sobre o Jornal Cidade e a jornalista Daniela Fife. Serve para ambos, para o deputado federal Fernando Jordão e para a jornalista Daniela Fife, que sofreu todas as consequências de difamação, de injúria, de falsificação do seu jornal, de todos os motivos. Agora, nós não podemos deixar que a imprensa se cale, esteja a nosso favor ou esteja contra a gente. Já tive a imprensa contra, vários jornais da cidade, de vez em quando sofro críticas pesadas de pessoas que escrevem nas redes sociais, não respondo a nenhum deles, não ataco a nenhum deles. Eu mesmo, vira e mexe, sou vítima de uma crítica pesada, de uma crítica dura, não vou aqui mencionar nomes de ninguém, mas sofro, continuo sofrendo, agora não vou deixar de vir à tribuna e defender a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão de quem quer que seja. Aqueles, e no momento que eu entender que cabe uma resposta, ou judicial ou não, vou tomar as providências que eu achar que tem. Agora, vou repetir a frase, vereador Jairo costuma sempre falar de frases aqui, eu posso discordar, eu tenho o direito de discordar de tudo que você diz, mas eu tenho o dever de lutar com todas as minhas forças para garantir o seu direito de dizer o que você pensa. E isso eu vou, até o fim, defender o direito de todo mundo pensar, de todo mundo escrever, de todo mundo falar. Voltaire. Foi Voltaire? Tá bom. Diz o Jair. Dito, não, é porque eu deixo, dito pelo vereador Fábio Macedo, esclarecido, eu não gosto muito de mencionar autores, mas foi o Voltaire que proferiu essa frase, mas não há nenhum problema, vereador. Então eu tenho esse princípio, o princípio da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Se o cidadão ultrapassar ou exceder os seus limites, o judiciário está lá, para cada um interpor a medida que achar cabível.
Cabe a cada cidadão se defender, mas acho que a imprensa tem que ser livre e tem que ser correta. Então, essa moção de congratulações ao deputado federal Fernando Jordão, ao ex-deputado Aurélio Marques e a Daniele tem esse objetivo, de demonstrar para que a sociedade, que a imprensa e todo mundo, quando você sofre um processo, todo mundo alardeia. Ah, está sendo processado por isso. Quando sai a sentença, se é favorável ou não, ninguém comenta. Todo mundo fica mudo. Então, eu estou aqui para reafirmar que a sentença foi favorável ao deputado federal Fernando Jordão, ao ex-deputado Aurélio Marques e ao jornal A Cidade, jornalista Daniele Afif, por 7-0 no Supremo Tribunal Federal, numa das turmas do STF. Senhor presidente, era isso apenas para mencionar e falar a respeito dos dois e daqui me congratular com os três a respeito dessa questão. Em discussão, vereador Jairo Magno de Castro. Senhor presidente, senhora vereadora doutora Cássia, que acaba de passar aqui, está aqui atrás, vereadora doutora Lia, vereadores, plenário mais uma vez, servidores da Casa Municipal e os senhores que estão nas residências no comércio. Meu muito obrigado mais uma vez. Vereador doutor José Antônio, eu estava conversando com o nobre vereador Elinho, eu falei, eu tenho que falar na matéria a respeito dessa congratulação ao Fernando Jordão, porque eu fui um participante do pleito em 2012, como vereador, e aqui estou, assim como todos os senhores e outros que não conseguiram chegar por um ou outro motivo, até pelo sistema eleitoral brasileiro, não conseguiram chegar a essa casa. Mas eu me lembro que quando, no ano passado, se não me falha a memória, ano passado, ou acho 2013, eu dei a medalha do Mérito Lopes Trovão ao Fernando Jordão. Foi a única medalha, a única honraria que o atual deputado federal Fernando Jordão não tinha em Angra dos Reis. E eu fui massacrado por algumas pessoas nas redes sociais, nas esquinas, mas aquele pessoal que defende um lado. Você protege corrupto, você protege inelegível, e quando veio a campanha política para deputado federal, a qual eu declarei dessa tribuna, e está gravado o meu apoio ao Fernando, tácito, fiz um apoio tácito ao Fernando Jordão, eu fui massacrado de novo. Vereador que concede honraria a um inelegível, vereador que faz campanha e pede não sei o que mais para um inelegível. Que vereador é esse? E hoje, quando saiu a decisão do Supremo de 7-0, não foi 6-1, não foi 5-2, não foi 4-3, foi 7-0 a favor do deputado Fernando Jordão. Eu digo para os senhores, muito mais satisfeito do que ele e talvez a família tenha sido eu, porque eu sofri um massacre impiedoso, mas não voltei atrás com a palavra que eu tinha dado. Então, nobre vereador doutor Zé Antônio, parabéns pela moção de congratulações. Fernando, eu tenho certeza de que a dona Ida, sua mãe, do alto dos seus 90 anos e lúcida, extremamente lúcida, dos seus irmãos, meu amigo particular, Luiz Antônio, suas filhas e a sua esposa, a doutora Ana Célia, devem estar muito felizes. A justiça apenas fez aquilo que o nome diz, justiça, e calou a boca de muita gente. E acima de calar a boca de muita gente, me deixou com a alma lavada. Que nem o senhor diz que eu falo muitas frases, mas quem não se lembra da novela O Bem Amado? Com a alma lavada e enxugada. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, vereador Jorge Eduardo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, plenário que se encontra presente, uma boa tarde. Primeiramente, eu queria parabenizar o doutor José Antônio pela lembrança da homenagem ao deputado federal Fernando Jordão e ao ex-deputado estadual e ex-vice-prefeito Aurélio Marques e à jornalista Daniela Fife. Poucas cidades dos mais de 5.500 municípios que esse país tem, principalmente uma cidade como a nossa, que tem aproximadamente 180 mil habitantes, tem o privilégio de ter 2 deputados federais, que é o deputado federal Fernando Jordão e o deputado federal Luiz Sérgio. Eu acho que numa hora como essa, um parlamento com 14 vereadores, eu acho que ninguém vai se opor a votar favoravelmente uma moção de congratulações a quem presta bons serviços para o município de Angra dos Reis. E essa pessoa hoje é o deputado federal Fernando Jordão. Um deputado que teve quase 34 mil votos, 90, em Angra dos Reis, na nossa cidade, 90% dos seus votos foi... Dou sim. Só para terminar o raciocínio, vereador, vou lhe dar parte, sim. 90% dos seus votos foi destinados aqui na nossa cidade, em Angra dos Reis, a qual ele foi prefeito por 2 mandatos, merece todos os aplausos aqui e todas as moções de congratulações. Uma parte com o vereador Fábio Macedo. Não, só para enfatizar a fala que eu fiz com relação à moção Aurélio, eu acho que vai até em encontro daquilo que Vossa Excelência está falando. Agora, o intuito do vereador Zé Antônio, nesse aspecto específico, que não é a orientação certa de congratular. Lógico que o deputado é uma autoridade, a gente não vai se negar aqui, pelo menos eu, em oferecer essa moção de aplauso com ele, só que eu acho que com o real intuito que a autoridade constituída, como o senhor falou, de ser um deputado federal da nossa cidade, e aí, independente de paixões partidárias, trabalha, às vezes tendo êxito ou não, como o deputado Luiz Sérgio também, em trazer melhorias para a nossa cidade. Agora, eu só questiono a questão do intuito real dele. E eu gostaria de dizer também, o vereador Zé Antônio está pautando a questão desse processo. E aí eu não quero entrar no mérito, até porque eu não conheço e não trabalho no meio jurídico, mas existem outros processos também, como aquele do transporte lá do Provetar, que é muito mais sério. É muito mais sério. Inclusive, semana passada, o ministro Dias Toffoli, que é, inclusive, também quem está com a relatoria desse processo, em outro processo semelhante que aconteceu lá em Manaus, já colocou que isso aí é crime eleitoral, numa matéria que passou no Fantástico, e ele vai apontar como um crime eleitoral aquilo que foi praticado. Então, a gente misturar essa situação de homenagear alguém, poxa, para partir para uma questão política eleitoral, eu acho muito complicado. Aí mostra, assim, até de certa forma, o despreparo do vereador Zé Antônio com relação a isso, entendeu? É só a minha fala. Vereador, não, primeiramente que eu lhe dei a parte para a gente falar da moção de congratulações do Fernando Jordão, não para apresentar o que pode ouvir ou não pode acontecer. Eu acho que, independente do momento, da questão política, se vocês apresentarem uma moção de congratulações ao deputado federal Luiz Sérgio, tem o meu voto a favor, porque além de ser uma autoridade, está no 5º mandato, então, eu acho que o intuito não é esse, não. Cada um tem um ponto de vista. O intuito é fazer uma homenagem, merecidamente, a uma pessoa que presta bom serviço para o município de Angra dos Reis. Quem viu os jornais na sexta-feira, viu quantas emendas ele apresentou para Angra dos Reis, para a Peribé, para Laje do Muriaé, para Santo Antônio de Pádua, enfim, para várias cidades. Então, isso aí é orgulho para todos nós. Então, acho que a gente tem que deixar essas questões eleitorais. Vereador Fábio, no processo democrático de 2012 e 2008, que eu passei como vereador pelo mandato e no segundo, o pior inimigo que a gente tem é ex-assessor. É o pior inimigo que a gente tem. Sabe por quê? Existe muita gente gratas ao vereador, ao parlamentar, mas tem muito ingrato. Tem muita pessoa que você estende a mão por 1, por 2, por 3, por 4, doutora Cássio, 5, 6 anos, que às vezes não está te servindo mais naquele momento, hoje passa a ser teu inimigo, passa a te afrontar nas redes sociais. Esse candidato a vereador ano que vem.
Eu estou tendo uma reunião agora, quinta-feira, às 15 horas, com todos os presidentes de partido. Eu estou apresentando uma emenda na lei orgânica para apresentar, para voltar para discutir nessa casa aqui no final de abril, para voltar a ter 17 vereadores. Isso é um ponto de vista meu. Isso aconteceu no ano de 2000, quando a população de Grajaú era metade do que é hoje. Isso é um ponto de vista meu. Compete a nós aqui se vai valer a pena ou não. Mas eu vou fazer essa reunião com os presidentes de partido. Sabe por quê? Para que nós possamos dividir as nossas responsabilidades. São 14 responsabilidades que cada um tem aqui, eleito pela população. Tem muita gente boa, mas tem muita gente ingrata. Tem muita gente que cospe no prato que comeu, vereador Claudinho. Essa é a grande verdade. Isso eu estendo a todos vocês. Você só presta a partir do momento que a pessoa está do seu lado. Quando não serve mais, você não presta mais. São ingratos. Essa é a grande verdade. Agora, tem pessoas boas, vereador Jairo. Tem pessoas boas que sabem esperar a hora e o momento certo. Como a vida é. A vida é uma questão de hora e momento certo. Agora, tem pessoas que não são. São covardes. Vão anonimamente para redes sociais, vão através de fake, igual me acusaram em outubro. Mas estão respondendo. Eu já tive uma ação no mês de dezembro, vereador de janeiro, vereador Zé Antônio. Estou prestes a descobrir uma ação contra o Google. Uma ação que a doutora Cássia fez em 2013. Estou fazendo agora, já tive a primeira audiência. E vai ter êxito, vai chegar nos canalhas, nos covardes. Porque os verdadeiros homens são aqueles que fazem as críticas e dão a cara para bater. Agora, o canalha, o covarde que se esconde através de um fake, esse não tem coragem de olhar para você, não é homem o suficiente. E assim tem, e algumas pessoas ingratas, algumas pessoas que saem de um gabinete, vão para outro de bota em porta, querer fazer leilão. Entendeu, vereador presidente, vereador Corélio? Assim tem pessoas aqui na cidade. Isso às vezes me noja, isso às vezes me cansa, e eu não consigo. Eu acho que a questão de 2016 está aqui na porta, é daqui a 1 ano e meio. Tem pessoas que estão pleiteando um cargo para o legislativo, para o executivo, faz parte da democracia. Não compete a vir aqui na tribuna, vir julgar. Ah, o Zé está fazendo palanque, o fulano está fazendo, é o direito de cada um. Você está aqui na tribuna para isso. Nós vivemos uma democracia. O que nós não podemos aqui é nos debatermos, nos confrontarmos, nos agredirmos com palavras. A população não quer isso. A população quer ouvir indicações positivas, requerimentos positivos, projeto de lei, enfim, uma discussão salutar. É isso que as pessoas precisam saber. Uma parte, vereador Jair. É muito rápido, nobre vereador Jorge Eduardo. Eu só quero ressaltar, reafirmar e fazer das suas palavras as minhas palavras. Porque hoje eu estou passando por isso, mas lá atrás também, quando eu passei por isso, quando eu era diretor do posto, muita gente estava do meu lado, e hoje falam mentiras, por isso esse desabafo da ambulância e das mentiras que foram feitas e que foram faladas. Eu faço suas e corroboro com as suas palavras. Muito obrigado, vereador. Vereador Chapinha, que é uma parte. Só para falar, Jorge, que isso é normal, né? Nós somos pessoas públicas, nós sempre vamos ser criticados. E aí tem a crítica e a crítica. E aí cada vereador vai tomar suas ações cabíveis. Como a doutora Cássia tomou, cada um aqui tem seu direito. Entendeu? Então, isso é normal. Eu vou te falar uma coisa, Jorge. Só jogam pedra em árvore que dá fruto. Verdade. Aquela que não dá fruto, ninguém joga pedra. Obrigado. E outra coisa, quem quiser, vou terminar já, tem 1 minuto e 20. E outra coisa, 2016 está na porta. Todo mundo tem, o sol nasceu para todos. Todo mundo tem o direito de se candidatar. Todo mundo tem o direito de se candidatar a vereador, a prefeito, a deputado. Isso faz parte da democracia. O que a gente tem que respeitar é o espírito democrático. Não ficar agredindo. Nós temos famílias. Nós temos pessoas que se preocupam com a gente, que querem os nossos bens. Agora, vir de canalha para poder nos afrontar, bota a cara para bater. Vamos debater. Agora, não se esconda através de fake, ou através de anonimato, às vezes soltando panfletos mentirosos, sem assinar. Dá a cara para bater. Essa é a grande verdade. Então, o sol nasceu para todos, eu repito, e 2016 está. Eu só vim aqui para fazer esse desabafo. Não tem problema nenhum na questão que eu vou apresentar, presidente, no final de abril, sobre essa emenda na lei orgânica, pedindo para ser 17 cadeiras. Precisamos dividir a nossa responsabilidade. Discurso eu tenho, que em 2000 era 17,
população de Angra metade, então não tem problema nenhum em relação a isso. Senhor presidente, são essas minhas palavras. Em discussão, a moção de congratulação de autoria do vereador Zé Antônio. Em discussão, vereador Claudinho. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos. Eu, como votei favorável à homenagem ao vereador, ao ex-vereador, ex-vice-prefeito, ex-deputado estadual Aurélio Marques, também não poderia deixar de votar favorável ao deputado federal, hoje, Fernando Jordão. A imprensa, no caso, o Jornal Cidade, que eu acho que tem que ser imprensa livre. O Chapinha agora mesmo falou a respeito do outro jornal, que eu esqueci o nome agora. A Voz... Então, do meu rei, nosso amigo, a Voz de Aquacanga, é isso? Então, e também vamos votar favorável, meu ponto de vista, ao Jornal Cidade também. Já recebi muitas críticas também do Jornal Cidade, mas nesse ponto aí é o que o doutor Zé Antônio falou. Vêm as críticas, vêm os elogios, e a política é isso aí, é a democracia. Dizer também, se fosse um outro político, no caso, por exemplo, o Luiz Sérgio, votaria a favor também. Por quê? Porque são pessoas que, de uma forma ou de outra, longe ou perto da Câmara de Vereadores, da população, estão trabalhando pela cidade. De alguma forma, estão trabalhando pela cidade. Então, eu acho que merece, sim. Recebem muitas críticas também, como nós recebemos. O Jorge Eduardo fez uma fala que eu achei muito importante, da questão de alguns assessores, né, que quando estão com a gente, nos exaltam. Por um motivo ou por outro, não trabalham mais conosco, começam a falar mal de nós, não só nas redes sociais, mas em todo canto da cidade. Isso faz parte. Eu tinha um assessor que eu não vou falar o nome dele. Ele achou que ganhamos a eleição, graças a Deus. Coloquei o cidadão como meu assessor. Mas o cara achava que não tinha que trabalhar, tinha que ficar esperando os 4 anos até a próxima eleição, para trabalhar de novo, para ganharmos a próxima, se assim Deus permitisse. E aí eu pedi, resolve isso para mim. Hoje eu não posso porque vou levar minha mulher em Volta Redonda. Hoje eu não posso porque vou levar minha filha no dentista. E o cara nunca podia nada. E o cara se dizia um grande amigo meu. Se fosse meu amigo mesmo, estava trabalhando junto comigo, estava lutando pela cidade. E aí hoje o cara só não me chama de bonito, o resto ele me chama de tudo. E infelizmente é assim a política. Todos nós, até porque eu não sou bonito. Como falou o vereador Zé Antônio. Mas, Zé Antônio, Jorge Eduardo, é isso. Você falou uma fala muito importante. Que nós aqui não temos que ficar criticando Fernando Jordão, não temos que ficar criticando Luiz Sérgio, não temos que ficar criticando A ou B. Nós temos que se unir e trabalhar. E é isso que não acontece aqui nessa casa. Isso que não acontece nessa casa. Aqui é mais fácil criticar do que chegar ali, vendo o cidadão, de repente, trabalhando de forma errada, chegar e sentar para conversar, olha, isso aqui pode melhorar desse jeito. Nós podemos ajudar a cidade de outra forma. Não. É preferível criticar, porque criticando, às vezes, se eleva no conceito da população, mas muitas vezes também cai, porque tem uma parte da população que realmente acompanha as críticas, acha que está certo, mas tem outra parte da população que fala assim, poxa, esse cidadão só sabe criticar, só sabe falar que isso está errado, aquilo está errado e o outro também está errado. Tem essa parte da população também. Então, as pessoas criticam, as pessoas elogiam, e esse é o nosso papel. Eu, da minha parte, eu prefiro ajudar, dar as mãos, trabalhar junto. Eu acho que, trabalhando junto, quem ganha é a sociedade, quem ganha é a população.
Não vou ficar abrindo minha boca para criticar o B. Vou fazer críticas construtivas, que eu acho que visam melhorar a qualidade de vida do morador de Angra dos Reis. E aí, eu acho, meu ponto de vista, que todos os vereadores aqui devam pensar se vale a pena votar contra isso aí, ou se... Sabe por quê? Lá na frente, pode ser aqui que um de vocês virem deputados, um de vocês virem prefeitos, e aí, vocês serão as vidraças, não serão mais as pedras, serão as vidraças. E aí, vale a pena pensar nisso aí, nessa questão. Pode ser vice, pode ser, enfim, pode ser uma série de coisas dentro do cenário político, dentro da nossa cidade. Então, gente, aqui fica a minha opinião, o meu conselho, mas diz que conselho, se fosse bom, né, se vendia, fica aqui de qualquer forma o meu conselho. Antes de ficar criticando, lembre-se dos assessores de vocês que estão na rua, os ex-assessores que estão na rua criticando vocês também. Lembre-se disso, e eu tenho certeza que vocês não gostam, mas talvez você ou vocês estejam fazendo a mesma coisa que seus assessores, criticando. Senhor presidente, são essas minhas considerações. Em discussão, a moção de aplauso 06/2015. Em discussão. Em votação. Vai falar? Vereadora Lia. Nossa, é hoje o dia. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cássia, senhoras e senhores presentes em nosso plenário, o nosso boa tarde. Vereador José Antônio, com todo respeito a Vossa Excelência, sempre primo pelo diálogo aberto e franco, mas eu queria dizer a Vossa Excelência que, infelizmente, eu votarei contra esta moção de aplauso. Aliás, votei já a favor do Aurélio, pensando que a moção fosse para o Aurélio. Mas a moção é com relação a um processo que nós tramitamos até o Supremo Tribunal e onde a coligação da qual eu fiz parte foi a autora desta ação. E eu não posso, porque não concordo com a absolvição do Supremo Tribunal, eu não posso votar a favor desta congratulação. A congratulação, para os senhores entenderem com toda a clareza, diz o seguinte: Fernando Jordão foi acusado de subterfúgio no uso do jornal A Cidade na campanha eleitoral de 2012, em ação de inelegibilidade promovida pela coligação Junto para Cuidar de Angra, da qual eu fiz parte, dos então candidatos à Prefeitura de Angra, a prefeita Conceição e vice-prefeito Leandro. Na quinta, eles foram absolvidos nesse processo. Então, este é o teor da congratulação. Se a congratulação fosse pela eleição do deputado federal Fernando Jordão, que saiu de Angra com uma votação maciça, Vossa Excelência, vereador José Antônio, pode ter certeza que teria o apoio desta vereadora, até porque sei separar o joio do trigo e sei aonde eu posso me posicionar contrário e onde eu tenho a obrigação, como cidadã e como parlamentar, de votar a favor. Então, neste momento, peço até desculpa a Vossa Excelência, mas eu não concordo com a absolvição, ainda mais sendo eu vereadora, advogada e conhecedora de todo o processo, de ter a minha manifestação favorável a isso. Quando a moção de aplausos ao ex-vereador Aurélio Marques e ex-deputado estadual, também com todo o respeito que tenho a ele, votei a favor porque não sabia que o teor da congratulação foi exatamente o processo da Justiça Eleitoral, e não pela ação, pelo trabalho que ambos os cidadãos, tanto o Aurélio quanto o Fernando Jordão, têm nessa cidade, e a gente não pode, por mais que nós tenhamos divergência política, nós não podemos reconhecer que ambos prestaram serviço na cidade e têm uma relação muito estreita com a cidade de Angra dos Reis. Mas a moção, como diz respeito
respeito, simples e puramente, a uma ação judicial, eu estou declarando meu voto contrário, neste momento, a esta moção de congratulação. Não é normal, mas o teor da ação não é um teor que caracteriza o homem, enquanto profissional, enquanto cidadão, que contribuiu com a cidade de Angra dos Reis e que hoje está deputado federal. Então, este é o motivo pelo qual eu gostaria de me manifestar da tribuna contrário a esta votação. Não é só este processo que nós temos no Supremo Tribunal, nem é este o único processo que demandou a eleição de 2014. Tem um outro processo que nós acabamos de ganhar no Congresso, no Senado Federal, agora no Supremo Tribunal Federal, que é o do Provetar. Nós estamos numa pendenga judicial de vários processos com relação à eleição. Então, neste momento, eu não posso compactuar votando numa ação que eu, particularmente, acho que nós teríamos todas as chances de sermos vencedores. Então, é uma posição pessoal da vereadora, por conhecer todo o trâmite do processo que originou a chegada até o Supremo Tribunal. Se Vossa Excelência apresentar amanhã outra congratulação ao deputado eleito com a votação expressiva de Angra, pode contar com o meu apoio. Muito obrigada. Parte, vereadora. Pois não. Não, só para lembrar também que no mesmo processo com teor semelhante ao que o vereador cita, que o deputado foi absolvido, o governo municipal e a prefeita Conceição Raba também, num processo semelhante, que foi movido pela coligação perdedora das eleições. Então, assim, só para a verdade, esqueci desse processo, são vários processos, né? Então, assim, só para dizer dessa vai. É lógico que isso é uma posição pessoal da vereadora, não sei se os dois vereadores do PT me acompanharão. Agora, a base, o restante da base está livre, porque todo mundo participou da coligação do Fernando Jordão. Então, hoje a gente está no momento em que nós estamos juntos numa ação, mas eu não posso fazer qualquer referência aos demais vereadores, mas a base do PT, os três vereadores do PT, se quiserem me acompanhar, eu estou aqui aceitando. Vereador Godinho. Obrigado, vereadora. No mesmo caminho, e aí o nobre vereador Fábio Macedo já tinha feito uma fala nesse encaminhamento quando faz uma recomposição da linha do tempo, no sentido de dizer que é um processo que ainda está em curso, outros processos estão em curso, não, esse processo se finda, mas existem outros processos que estão em curso ainda também no seu caminho de julgamento. Então, no mesmo caminho que a gente já foi colocado pelo nobre vereador Fábio Macedo, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, nesse entendimento, não tem um porquê, e aí, quanto ao deputado Fernando Jordão, o seu serviço prestado, a gente, tranquilamente, enquanto bancada, faria essa aprovação com maior tranquilidade, visto que tem todo outro processo em curso, e aí o que está sendo votado aqui é em cima disso, em cima de um processo judicial, claro que nós, por estarmos junto dentro dos processos, votaremos conforme Vossa Excelência tem dito aí na tribuna, como o próprio nosso vereador Fábio Macedo já pronunciou. Parte. Pois não. Obrigado, vereador Godinho. Pois não, vereador Vossa Excelência, Jorge uma parte. Duarte. Obrigado. Eu só queria deixar uma coisa bem clara, o seguinte, eu acho que a gente tem que, entendo o ponto de vista de Vossa Excelência, mas gostaria que Vossa Excelência reconsiderasse, sabe por quê? Porque eu acho que aí, sim, uma homenagem ao deputado federal, né, que teve uma votação maciça. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou vereador de oposição, mas eu abri o jornal O Globo domingo e fiquei satisfeito com o que eu vi. Todo mundo viu, a população de Angra dos Reis. Dos 92 municípios que o Estado do Rio tem, 65 municípios estão sendo investigados, 74 municípios estão sendo investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, e Angra não aparece investigação. Entendeu, vereador? Então, eu poderia muito bem chegar, criticar, mas não. Eu fiquei satisfeito com o que eu vi. Pô, pelo menos Angra não tem essa mancha num jornal como o Globo, a nível nacional e também internacional, como é Globo.com, e de não ver a minha cidade. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que reconsiderasse o Partido dos Trabalhadores e que a gente pudesse, sim, dar essa moção de congratulações com o voto dos 14 vereadores para o deputado federal Fernando Jordão, para o ex-deputado Aurélio Marques e para a jornalista Daniela Fife. A imprensa é livre, ela tem o direito de nos criticar
e nos apoiar. O político é para isso, entendeu? Então, eu só gostaria que Vossa Excelência reconsiderasse isso, é o pedido que eu vou fazendo a Vossa Excelência. Obrigado pela parte. Obrigada, vereador Jorge Eduardo. Vossa Excelência sempre muito cavalheiro, mas só para dizer para Vossa Excelência, mais uma vez, conhecedora eu dos processos que a coligação Unidos para o Angra, Juntos para Cuidar de Angra, entrou contra a coligação da qual Fernando e Aurélio foram candidatos, são muitos. São muitos. Então, eu não posso terminar dizendo assim, olha como termina a moção de congratulação proposta pelo vereador José Antônio. Assim, comungando com a acertada decisão do TSE pela absolvição do deputado, apresenta a presente moção de congratulação. Eu não posso concordar, vereador José Antônio, eu não posso concordar, uma vez que eu discordo da decisão do TSE. Ele pode ser maioria, mas eu discordo. Como advogado, a gente tem sempre a insatisfação. Então, eu não posso, vereador Jorge Eduardo, e volto a frisar, se ele entrar uma semana que vem com a moção de congratulação pela eleição expressiva em Angra, tem o meu apoio. Tem o meu apoio, está garantido da tribuna. Da mesma forma que tem, Vossa Excelência, o meu apoio para aumentar essa Câmara para 17. Acho que Angra já tem um perfil para ter 17 vereadores e conte com o meu apoio para aumentar a cadeira. Então, é só para Jean, por favor, Jean. Obrigado, vereadora. Só para fazer um acréscimo em cima da fala do vereador Jorge Eduardo, o que foi publicado no jornal o Globo de domingo, dos 92 municípios, vereador, é muito bem colocado por Vossa Excelência, 70% dos municípios estão com problemas. E só para fazer assim, um pequeno relato, são dos 92, 13 prefeitos foram cassados, 13 foram condenados, alvo de ação de inquérito entre ação penal, inquérito civil, tem mais 65, ação penal tem mais 10, inquérito civil tem mais 30, sem problemas tem apenas 27 em todo o Estado. E a gente tem que agradecer aqui ao nosso governo municipal, porque Angra está dentro desses 27, ou seja, está sem problema. A nossa prestação de conta tem passado em todas as instâncias, inclusive o Tribunal de Contas. Então, parabéns ao governo e parabéns ao vereador Jorge Eduardo por ter levantado essa questão. Isso aqui é do jornal Globo, tá, gente? Obrigado, vereador. Que sempre bem contrário ao PT, todo mundo percebe, mas é só para concluir aqui meu raciocínio, senhor presidente, e dizer que é por isso que, às vezes, a gente faz uma defesa intransigente da prefeita municipal, porque a gente percebe que pode ter alguns erros de encaminhamento, mas que ela é uma pessoa séria, honesta e que está fazendo tudo para fazer um trabalho decente para Angra dos Reis. Obrigado, senhor presidente. Em discussão a moção 0006/2015, de autoria do vereador José Antônio. Em discussão, vereador, calma, vereador Elim do sindicato. Em nome... Está falando muito lento, a gente tem que ser mais rápido. Vamos lá. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Lia, vereadora Cássia. A vereadora Lia, né, ao falar que não vai votar a favor, mas nós temos que prestar atenção que essa congratulação é justamente em cima de um processo que foi ganho. Esse processo que o Fernando Jordão, Aurélio Marques ganharam de 7-0. Tem outros processos? Pode até ter, mas nós estamos trabalhando e essa moção é em cima deste processo. Eu acho que quando nós ganhamos um processo, né, e a justiça entende que nós estamos ilesos, nós estamos ganhando aquilo que é de direito, porque nada se ganhou de 7-0, porque não tinha prova nenhuma contra o Fernando e contra o Aurélio. Foi 7-0. E é por isso que está pedindo essa moção, essa congratulação. Agora, existem outros processos? Pode até existir. Pode até existir. Então, é importante, eu acho, não entendo votar contra, até porque, né, quando vem ser uma pessoa absolvida por alguma coisa, eu acho que nós temos que ficar felizes. Ficar feliz, e principalmente uma pessoa igual o Fernando Jordão, igual o Aurélio Marques, e a Daniela Fife. Então, nós temos que realmente estar aqui, esta casa, feliz com esse 7-0, né, e com a congratulação dada pelo vereador José Antônio. Porque são pessoas que fizeram muito por Angra dos Reis e estão fazendo. Porque tudo que tem de bom nesta cidade, todas as obras, foi Fernando Jordão que fez. Ah, não é por isso? É pela ação judicial? Que seja pela ação judicial, mas que foi inocentado.
E é por isso que esta casa tem que ficar feliz, sim, porque nada foi provado neste processo contra o Fernando Jordão e contra o Aurélio Marques. Agora, vereador Jorge Eduardo, quando você fala e levantou essa tese e que saiu no jornal o Globo, vou te dar uma parte, vereadora. Na questão de Angra dos Reis, está isento a essas falcatruas, a todas essas denúncias que está acontecendo nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Porque são 92 municípios, 13 ficaram fora, Angra dos Reis está fora. Agora, nós temos que ressaltar aqui, vereador, e deixar bem claro para a população de Angra dos Reis, bem claro, pesquise esses municípios aonde os prefeitos estão sendo fiscalizados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Fiscalize, procure saber qual foi a ação da Casa Legislativa nesse município. Porque essa casa aqui não está deixando, este parlamento aqui, não estão indo à frente as denúncias que nós estamos apresentando, que a oposição está apresentando contra esse governo. Não passa denúncia nenhuma. As CPI, aquilo que nós fizemos, o impeachment aqui, a denúncia, e o sindicato está aqui, sabe disso, nós fomos derrotados em todos. Uma parte, vereador. Nós fomos derrotados em todos. Essa casa aqui não levou à frente nenhuma fiscalização, nenhuma denúncia contra esse governo, para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Aí é lógico que não vai estar sendo fiscalizada. Aí é lógico que não vai ter denúncia nenhuma. Só que tem lá, feito independente desta casa, independente do parlamento, nós, da oposição, apresentamos lá. E até agora não apareceu, mas vai aparecer também. O município de Angra vai aparecer nesse percentual aí. Vai aparecer. Não apareceu ainda, porque não chegou lá ainda. Mas está no Ministério Público. Agora, as outras casas legislativas, Chumbinho, você que é da comunicação, as outras casas legislativas estão fiscalizando o Executivo. Essa aqui não fiscaliza. Essa aqui não passa um requerimento. E vocês são prova disso. A população de Angra dos Reis é prova disso. Todos os requerimentos, todas as denúncias contra esse governo que aí está, nenhuma passa aqui nesse parlamento. Aí como é que vai aparecer no índice? Como vai aparecer? É lógico que não vai. Por isso que não me enche os olhos essa matéria. Não me enche os olhos essa matéria. Uma parte primeiro para a vereadora Cássia, depois passo para você, que ela pediu primeiro, vereador. Obrigada, vereador Elinho. Bom, com relação às congratulações, né, ao deputado Fernando Jordão, ao ex-deputado Aurélio, à jornalista Daniela Fife, eu vou deixar para fazer pessoalmente quando eles vierem receber, né, até porque eu tenho certeza que a moção irá passar e eles virão aqui receber essa moção pessoalmente. Vossa Excelência foi cirúrgico, preciso, quando tocou no ponto da reportagem referida pelo vereador Jorge Eduardo, e eu pedi a parte justamente para falar dessa questão. É muito fácil você... Eu não vejo motivo para elogio, até porque, como muito bem colocado por Vossa Excelência, como é que eu vou elogiar aquilo que não está sendo investigado? Eu não vejo idoneidade nenhuma nesse processo, uma vez que tudo que a gente tenta avançar, tenta investigar, é impedido. Sabemos que existem inúmeras denúncias no Ministério Público, na própria Polícia Federal, e que uma hora a Justiça vai se pronunciar. Aí sim, a gente vai poder fazer o nosso julgamento. Uma vez que, infelizmente, por enquanto, aqui nessa casa, a gente não conseguiu avançar com relação ao acolhimento da denúncia que foi feito, né? Sabemos que existe agora algumas ações que irão ser feitas através do Ministério Público com relação ao servidor, enfim. Então, com relação a essa matéria jornalística, eu vou me pronunciar quando a Justiça começar realmente a mostrar o produto das investigações, das inúmeras denúncias, todas públicas e notórias, contra a ação do governo municipal. Vereador Jean. Ô, vereador, obrigado. Só para deixar mais claro o que eu havia falado na fala da vereadora Lia, na verdade, vereador, todos os 92 municípios, segundo o jornal Globo, todos estão sendo e foram investigados, né?
E, como eu já falei, dos 92, o senhor falou que 13 estavam com problema, na verdade, são 27 municípios que estão livres de várias ações. Foram investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, e, no meu entender, tem muito mais poder de investigação do que uma casa legislativa, né? Tem muito mais recurso. Só para poder colocar de maneira mais clara, eu falei muito rápido na fala da vereadora Lia, dos caçados são 13 municípios, são condenados 13 municípios, alvo de ação ou inquérito são 65 municípios. E aí, dentre esses alvos de ação ou de inquérito, tem o de improbidade administrativa, que são 45 municípios, ação penal são mais 10 municípios, e de inquérito civil, que são mais 30. Ou seja, sobraram 27 municípios que estão livres de todas essas acusações, que foram investigados e que estão sendo investigados, e que Angra está dentro desses 27. E que não aconteceu, não apareceu nada, que, inclusive, a prestação de conta está em dia. E, só para reforçar a fala do senhor, está sendo investigado por órgãos que têm muito mais poder de investigação do que a gente, o Ministério Público, Polícia Federal, própria Polícia Civil. Então, eu não me fico preocupado pelo fato de algumas coisas terem sido negadas nessa casa e que a gente poderia ter atrapalhado um trabalho de investigação. Pelo contrário, quem investiga tem muito mais poder do que nós, e Angra passou por esse problema todo. Obrigado pela sua parte. Vereador José Antônio. Apenas para acrescentar, que eu não sei por que motivo, e eu vou pessoalmente à Delegacia da Polícia Federal e ao Ministério Público esta semana. Lá tem 2 denúncias gravíssimas da ex-secretária Inês Tenório, uma por fraude no Bolsa Família, e essa também foi feita ao Ministério Público Federal, e ainda não virou inquérito, eu vou procurar saber por quê. Uma outra muito mais grave, que aí eu tenho que aguardar, porque eu não sei se está em segredo ou não, mas eu tenho que ir lá saber se o inquérito corre em segredo ou não. 4 denúncias nossas da oposição em relação ao lixo, em relação à contratação de empresa, em relação a... E agora vamos apresentar uma outra esta semana, que é dos 584 mil que contrataram um prestador de serviço com dispensa de licitação. Então, quer dizer, as denúncias estão aos montes no Ministério Público e o Sindicato dos Servidores Públicos, eu já vi noticiado no seu site, na sua página no Facebook, uma série de denúncias, só que a gente precisa ir lá, os 6 vereadores de oposição, e perguntar por que esses inquéritos não foram instaurados ainda. Se não foram instaurados porque foram arquivados, ou se não foram instaurados porque está sendo lento nessa questão do andamento do procedimento judicial. Só respondendo o vereador Jean, vereador, cada poder tem a sua força, e nenhum poder pode passar por cima do outro, e sim respeitar. Vossa Excelência, para Vossa Excelência saber, para o Ministério Público tomar qualquer iniciativa de fiscalização, para a Polícia Federal tomar qualquer iniciativa de fiscalização, eles não vêm aleatoriamente. Ninguém vem aleatoriamente fazer qualquer tipo de fiscalização. Por isso existe o Parlamento. Por isso existe o Legislativo, justamente porque o Legislativo é para fiscalizar o Executivo. E cabe ao Legislativo, mas, infelizmente, volto a dizer, aqui não se passa nada, aqui não se fiscaliza nada. Então, como a Polícia Federal vai passar por cima desse poder? Digo a Vossa Excelência, a Polícia Federal não tem mais poder do que a Casa Legislativa, de jeito nenhum. Tem o poder que lhe cabe, e de respeitar a Casa Legislativa. Agora, ele só pode fazer a fiscalização e ninguém faz aleatoriamente. A Polícia Federal não pode pesquisar vereador, e fazer favor. qualquer tipo de fiscalização em cima de Vossa Excelência, sem denúncia nenhuma. Ok, vereador. Se ela começa a praticar qualquer tipo de fiscalização, já vou completar, é justamente porque existe indício de alguma coisa. E aqui nesta casa, tudo é rejeitado e nada passa em nenhuma denúncia. E é por isso. Mas nós estamos na ação, lá no Ministério Público e na Polícia Federal. E vai chegar, e vocês vão ver no que vai dar. São Ok, essas as vereador. palavras, senhor presidente. Ok. Em discussão, em votação, os senhores vereadores que aprovam a moção número 006/2015 permaneçam... Cadê? Permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, a moção de congratulações, número 07/2015, à empresa Jornal A Cidade da Costa Verde, representada por Daniela Fife, presidente e editora, de autoria do vereador José Antônio.
Em discussão, a moção 007/2015. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Com voto contrário do vereador Eduardo Godinho. Em discussão, o requerimento número 007/2015, da autoria do vereador Jorge Duarte, solicitando o Conselho Tutelar que exerça sua fiscalização no Morro do Martelo, bairro da Monsuaba. Em discussão, requerimento 0007/2015, de autoria do vereador Jorge Duarte. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, requerimento 037/2015, de autoria do vereador Elinho do Sindicato, solicitando à empresa Oi a manutenção do orelhão na rua São Francisco, perto do bar do Onofre, bairro Em discussão. O requerimento 037/2015, do vereador Elinho. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, o requerimento 038/2015, de autoria do vereador Elinho do Sindicato, solicitando à empresa Oi a manutenção do orelhão na rua Ananias Simão da Silva. Em discussão do requerimento 038. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, requerimento 047/2015, de autoria do vereador Jorge Eduardo Mascote, solicitando à mesa diretora que seja feita a sua justificativa de ausência do dia 12 de março. Em discussão do requerimento 047. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, requerimento 048, na mesma linha de justificativo do dia 10. Em discussão, em votação, requerimento 048. Em votação. Senhores vereadores Em discussão, requerimento 061/2015, de autoria do vereador Elinho do Sindicato, solicitando à empresa Coritur. Foi do Jorge Duarte. Um estudo para instalação de ar-condicionado em toda a linha de ônibus. Em discussão. Requerimento 061/2015. Em discussão. 2 minutos, apenas 2 minutos. Vou colocar 2 minutos aqui. Senhor presidente, eu só aproveitei o gancho do vereador Elinho, que está pedindo a questão de ar-condicionado para os ônibus da Coritur, banheiro, aliás. Há uma reclamação muito grande. Às vezes o ônibus vai daqui a Paraty, não tem um banheiro específico e eu tenho que parar o quê? Pedir ao motorista para parar a pessoa aí na beira da estrada? Não. Então é inadmissível uma coisa dessa. E outra coisa, vereador Elinho. Vereador, outra coisa importante também, fazer um apelo aqui, e já foi debatido isso ano passado, para a empresa Costa Verde, que faz a linha Angra-Rio, Itaguaí, Niterói. As pessoas continuam se deslocando a pé para o primeiro horário para a rodoviária. Estão sendo assaltadas na Praia do Anil e adjacências. Não custa nada a Costa Verde fazer um acordo com a Subsecretaria de Trânsito, voltar a passar o ônibus aqui na Praça do Porto e pegar os passageiros aqui do centro e dos morros de Angra dos Reis. Eu já falei isso ano passado e volto a falar. Continua a reclamação. Isso é uma questão de bom senso. Não custa nada. Primeiro que não atrapalha em nada o trânsito esse horário. 4h30, 5 horas da manhã, que é o primeiro horário. Então, não custa nada voltar com esse estudo e começar a parar o ônibus ali. Pois não, vereador? Só para ajudar Vossa Excelência, eu subi com esse requerimento logo no início de 2013. Foi. Que Vossa Excelência tinha feito isso no seu mandato passado. Eu entrei com requerimento pedindo, porque a população tem pedido isso, e não atrapalha nada, não atrapalha o trânsito, até porque dias normais, aí no pico, os ônibus entram aqui dentro. Num horário desse que é necessário, né, as pessoas têm que sair daqui do morro, aqui do Bonfim, do morro. Não tem ônibus, tem que ir andando até o balneário. Isso aí é complicado. Eu acho que dá para entrar o ônibus aqui com tranquilidade. Às vezes não tem táxi de madrugada nos pontos de táxi, a pessoa tem que se deslocar a pé. Eu não tenho dinheiro para pagar uma corrida de táxi daqui à Praia da Chácara. Então, é só voltar essa discussão. Peço à Subsecretaria de Trânsito que converse com a Costa Verde,
sobre essa questão de voltar os ônibus a circular aqui no primeiro horário, pelo menos, os primeiros horários, parar em frente à Praça do Porto. E a Qualitur possa colocar e providenciar banheiro nos ônibus para atender os usuários do transporte coletivo. Pois não, vereador José Só em Antônio? relação a essa questão do ônibus da rodoviária sair aqui do centro nos primeiros horários, é uma questão da Prefeitura permitir ou não. A Prefeitura não permite que os ônibus venham até aqui o centro da cidade. Por isso que eu toquei no assunto da Subsecretaria de Trânsito, voltar a ter flexibilidade em relação a isso e conversar com a empresa. Senhor presidente, se as minhas palavras. Ok, o senhor prometeu e cumpriu, tá vendo? Em discussão, em votação, requerimento 061/2015. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Em discussão, requerimento 071/2015, de autoria do vereador José Antônio, solicitando a justificativa do dia 5 de março. Em discussão, requerimento 71/2015. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, Em aprovados. discussão, requerimento 080/2015, de autoria do vereador, a doutora Castro, solicitando a mesa diretora que proceda a dedução do valor equivalente a 1/20 a parte variável da sua remuneração. Em discussão, em votação, requerimento 080/2015. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Em discussão, requerimento 051/2015, de autoria do vereador Elinho Sindicato, solicitando à empresa Tecban instalação de caixa eletrônico de 24 horas no bairro do Frade. Em discussão, o requerimento 51/2015, de autoria do vereador Elinho Sindicato. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Em discussão, requerimento 072/2015, de autoria do vereador Jairo Magno, solicitando à mesa diretora a dedução do valor equivalente a 1/20 da parte variável de sua remuneração. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Em discussão, requerimento 079/2015, de autoria do vereador Claudinho, solicitando ao SAI um reparo de poço artesiano que se encontra na rua Irene. Em discussão, em votação, o requerimento 79/2015. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Em discussão, requerimento 081/2015, de autoria da vereadora doutora Cássia, solicitando a ampla colocação de 2 postes no ponto de ônibus localizado na estrada do Colégio Áurea Pires Gama. Em discussão, requerimento 81/2015. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Em discussão, requerimento 082/2015, de autoria da vereadora doutora Cássia, solicitando a ampla concessionária de energia elétrica, a retirada de um poste número 2016, localizado na rua Espírito Santo, na Itinga. Em discussão, requerimento 82/2015. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Em discussão, requerimento 041/2015, de autoria do vereador José Antônio, solicitando à prefeita municipal que apresente a esta casa relatório mensal por secretarias e autarquia referente às despesas com horas extras incorporadas, contendo quantidade e valor no período dos últimos 3 anos. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Claudinho. Rejeitado. Tá vendo? Em discussão, requerimento 040/2015, de autoria do vereador José Antônio, solicitando a convocação do Poder Executivo Municipal a realizar imediatamente a audiência pública para a prestação de contas de cumprimento das metas fiscais no último quadrimestre do exercício de 2014. Em discussão do requerimento 040/2015, em discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Eu nunca vi tão rápido. Vocês estão me ajudando. Em discussão, requerimento 042/2015, de autoria do vereador José Antônio, solicitando à prefeita municipal que seja apresentado a esta casa relação nominal por secretarias e autarquias dos funcionários que recebem horas extras, identificando quais possuem os registros das horas extras, cartão de pontos, quais possuem os registros das horas extras em boletim de frequência. Em discussão, o requerimento 42/2015, em discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Em discussão, requerimento 057/2015, de autoria do vereador Zé Antônio, solicitando que a prefeita municipal que interceda junto à Defesa Civil providência referente ao funcionamento do sirene de alerta. Em discussão, o requerimento 57/2015, em discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tá vendo? Em discussão, requerimento 054/2015, de autoria do vereador Zé Antônio, solicitando autorização para exibição de vídeo durante sessão ordinária próxima futura.
na data dia 12. Em discussão, o requerimento 54, da autoria do vereador Zé Antônio. Em discussão, vereador Zé Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, plenário presente, esse vídeo é uma denúncia de um funcionário, chegou para mim, as pessoas às vezes ficam com, e tem toda a razão, a preocupação de se apresentar e de serem identificados, às vezes deixam no meu gabinete com um bilhetinho, às vezes vão entregar, esses foram entregar, que é um vídeo aonde um funcionário da prefeitura, cargo comissionado, vai até a secretária de Ação Social para exigir dela que cobre dos demais funcionários em cargo comissionado que contribuam para o projeto do vice-prefeito Leandro Silva. E ela gravou isso. A pessoa gravou, botou uma câmera, gravou. Na verdade, não há necessidade, até para não expor a funcionária ou o funcionário à exibição, mas é o encaminhamento deste vídeo à polícia. E aí é que eu digo, vereador Fábio Macedo, as investigações não andam por esse motivo. Veja bem, a pessoa gravou, botou uma câmera, e ela ainda dizia, olha, mas no horário de expediente não pode. E ele diz, não, mas você não falou com a pessoa. Exigindo que todos os cargos comissionados da Secretaria de Ação Social, nomeados pelo PDT, pelo vice-prefeito, contribuíssem para o partido e para o... Ele ainda fala assim, mas e o projeto do vice-prefeito, o projeto do Leandro Silva? O secretário, o funcionário que foi cobrar isso foi o Osiel, que é assessor do vice-prefeito, trabalha na prefeitura. Então, isso é um crime grave. Na hora do expediente, e ela ainda pede, não, mas na hora do expediente não pode, tem que ser depois do expediente, mas você fala e as pessoas não passam lá. Então esse é um vídeo que eu quero que a Câmara, e aí eu estou pedindo que o requerimento tenha esse objetivo, encaminhar para a polícia este vídeo, para que seja investigado, e os responsáveis paguem por isso. É por isso que não tem as denúncias não são apuradas, porque demora. Então, este requerimento tem este objetivo, para que os vereadores tomem conhecimento da denúncia que está sendo feita contra o funcionário que foi à Secretaria de Ação Social, exigir que a ex-secretária de Ação Social, Inês Tenório, exigisse de todos os cargos comissionados nomeados pelo PDT e pelo vice-prefeito, contribuísse para o partido. E ela ainda dizia, mas as pessoas têm que contribuir espontaneamente. E ele perguntava, mas e o projeto do Leandro Silva? E na hora do expediente, e ela dizia, na hora do expediente eu não vou fazer. E ele dizia, mas tem que fazer, porque está entrando no ouvido, saindo no outro. Então, eu estou dando conhecimento aos vereadores, para que os senhores tomem conhecimento, para que a gente possa levar ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral, porque isso foi durante a campanha eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral e ao Ministério Público Estadual, porque isso é achaque. Aquilo que foi dito lá pelo Cid Gomes em relação ao Congresso Nacional, isto que o funcionário foi fazer com a secretária de Ação, a ex-secretária de Ação Social, exigir dela que ela cobrasse dos cargos comissionados contribuição para o projeto político, isso é achaque. E aí eu acho que a prefeitura tem que tomar as providências, instaurar o procedimento, chamar o funcionário lá, o servidor, e esse vídeo está aqui para que os vereadores entreguem à prefeita, convoque o vice-prefeito para vir aqui, para esclarecer e encaminhe este vídeo para a polícia, para o Ministério Público, para a prefeitura, porque no mínimo, como ele ainda é funcionário da prefeitura, cabe no mínimo uma CPP, embora seja cargo comissionado, não é funcionário efetivo,
é funcionário de cargo comissionado. E já mencionei então. Então, esse tem esse objetivo, de da gente encaminhar essa questão para que seja apurada isso, que é muito grave. É isso, presidente. Em discussão, o requerimento 54/2015. Em discussão, em votação, os servidores que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado. Tá. O Claudinho ficou sentado. Ele está aprovado. Não. Por favor. O Claudinho ficou sentado. Está aprovado. Coitado do Cláudio. Não tem problema nenhum. Pode até pedir votação de novo, mas como de qualquer forma ficou 6-6. Está empatado. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, verificação de quórum, por favor. Questão de ordem, senhor presidente. Deu empate, tudo bem. Vossa Excelência tem a prerrogativa de desempatar, mas mesmo assim, depois da votação, eu queria ver o vídeo de novo, porque eu não vi o Claudinho levantar. Não, isso é... Eu, vereador...